Bom dia, Vivian, Calejon, bom dia, Panunzi, bom dia para toda a nossa comunidade. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Já temos mais de 30 mil pessoas aqui com a gente para receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente está no gabinete aqui em São Paulo, então já vou dar bom dia para o ministro. Bom dia, ministro. O Brunão mandou a mensagem dele aqui. Bom dia, professor, só acordei agora e não vou fazer nada a não ser coçar. Admito que mereço um gulag no Rio Amazonas. Caralho, imagina implementar um campo de trabalho no Rio Amazonas. Rapaz, ia ser complexo, hein? Volume de água alto. Bom dia, Débora. Bom dia, Leandro. Bom dia, ministro. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos para a primeira pergunta já para a gente poder usar esse tempo aqui. A inflação de alimentos, ela segue sendo um dos principais desafios tanto para o governo quanto para a população, para o poder de compra da população, especialmente se a gente fala das rendas menores, né, dos menores estratos de renda. E a gente vê o combate inflacionário ainda, né, muito por via de juros, que acaba tendo pouca efetividade nesse tipo de alta de preços, que vem muito de dinâmica internacional, vem também aí bastante de questões climáticas. Então, esse tipo de medida acaba sendo... E a Conab? E a Conab? Pouco efetiva. Que medidas o governo tem tomado? Ou existe espaço para uma possível retomada dos estoques reguladores com mais até eficiência, né? Porque a gente sabe que isso é mais médio e longo prazo, mas quais medidas o governo tem tomado em relação a isso? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, parabéns pelo trabalho. Bom, a primeira providência, Débora, é o seguinte: fazer planos safras cada vez mais robustos, maiores e melhores. Por favor, faz parar. Ai. Claro que vai ter alguém falando. Mas o Plano Safra pega a agricultura familiar. Ai, gente. Tá bom. Então tá bom, né? Não é como se boa parte do Plano Safra fosse dedicado para o equivalente a 1% das propriedades rurais que concentram 75% do faturamento do setor do agronegócio, né? Aí o Plano Safra vai para quem? Vai para quem? Vai pro milho, vai pra soja, vai pro... Vai, porra, não vai pro cara que planta chuchu, que planta tomate. Não vai. Não vai. Como que pode, velho? E o governo Lula vai para o seu terceiro ano, já preparando um terceiro grande plano safra. Nós batemos 2 recordes em 2023 e 2024 e queremos fazer o mesmo em 2025. Assim que o orçamento for aprovado, nós vamos lançar o plano safra para a próxima safra. E eu quero crer que o Brasil tem todo... Assim que os R$12 disponíveis aqui para o orçamento do Brasil no ano que vem forem aprovados, a gente libera as condições de continuar ampliando a sua produção. E de uma forma adequada, sem desmatamento. O desmatamento caiu vertiginosamente no Brasil. Eu passei 4 dias no Oriente Médio, inclusive num seminário do FMI. As pessoas celebram o trabalho que a Marina vem fazendo no combate ao desmatamento. E você tem áreas degradadas que estão sendo recuperadas pelo Ministério da Agricultura, num programa bastante importante, subsidiado, para que pastagens degradadas sejam recuperadas e destinadas à produção de alimentos. Pastagens degradadas sejam recuperadas para a produção de alimentos. Quais alimentos, Fernandinho? Quais? Até agora não teve nenhuma ação de responsabilização pela galera das queimadas. A Amazônia Legal encerrou 2024 com uma redução de 7% no desmatamento, mas a degradação ambiental aumentou 497%, puxada principalmente pelas queimadas de agosto e setembro do ano passado.
Diferente do desmatamento, que é a remoção total da vegetação para atividades como agricultura ou pecuária, a degradação ocorre quando há danos parciais na floresta, isto é, a vegetação permanece, mas sofre impactos significativos, justamente como queimadas ou extração de madeira. Segundo o MAP Biomas, inclusive, as queimadas que encobriram diversas cidades brasileiras com fumaça em 2024 aumentaram quase 80% em relação a 2023. Em todo o país, mais de 30 milhões de hectares foram queimados, o equivalente a uma área maior que o estado do Rio Grande do Sul. A maior parte desse território era coberta por vegetação nativa. Esse foi o pior cenário registrado desde o início do monitoramento pelo MAP Biomas em 2019. Então tá aí, né? Então tá aí. Tá aí. Legal. Legal, né? Diminuiu o desmatamento, mas aumentou em quase 500% a degradação. Legal. Legal. Provavelmente, nós vamos colher uma grande safra a partir do final desse mês, começo de março. Por favor, para. Uma grande safra, talvez seja a maior safra. Se não for a maior, vai ser uma das maiores. E é assim que nós vamos continuar exportando muito alimento e garantindo o abastecimento interno. Pelo amor de Deus! Nem treme! Nem treme a cara! Tem várias inovações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro é um craque, tem feito vários instrumentos novos para diversificar a produção de alimentos pelo território nacional. É o caso do arroz, por exemplo, está muito concentrado numa região e agora ele vai ter uma tentativa de espalhar as culturas por vários estados. Nós estamos num período de crise climática. É bom que não tem nenhuma informação, não tem nenhum número, tem nenhum dado. Ou tem pela metade. Técnico. Não, praticamente o Luiz Felipe Scolari do Ministério da Fazenda, né? A família Haddad. As enchentes do sul, o arroz acabou sendo muito afetado. Muito afetado. Aí se você tem muita chuva num lugar só, você acaba afetando a população ou inteira. seca num lugar, chuva no outro. Então nós vamos ter que lidar hoje com a questão da mudança climática, diversificando as culturas. Como se a mudança climática não fosse fruto das atividades agropecuárias. Mas tudo bem. Pelo território. De maneira que se um estado for afetado, os demais suprem a oferta necessária para estabilizar os preços. Para poder mostrar para vocês, então, a matéria sobre o desmatamento, tá aqui, matéria de 24 de janeiro. Foi desmontado pelo governo anterior, você sabe, todo o programa de aquisição de alimentos, estoque reguladores. Houve uma destruição, né, do país nesse sentido. O presidente Lula, a determinação dele é mandar recuperar. Agora, nós também tivemos episódios que precisam ser contornados. Nós tivemos problema de seca e inundação o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Inclusive, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que teve os seus estoques reguladores praticamente zerados durante o governo Bolsonaro, não tiveram um incremento significativo ao ponto de garantir esse controle dos preços, né? Tanto que eu tava vendo o vídeo do Mauro, do Manhã Brasil, falando sobre aquele projeto de lei ridículo do Boulos, aquela coisa patética, né? É o Datena da mesa de jantar, e que o programa de... Como é que é o nome do programa? Programa de Aquisição de Alimentos, segundo matéria do governo federal, teve mais de R$1 bilhão empenhados. O triplo do que foi empenhado em 2022. Acho que esse dado de 2023. Só que foi gasto desse 1 bilhão empenhado 370 milhões. Esse ano, ou do ano passado, alguma das duas coisas, né? Não sei essa diferença. Mas esse programa já foi com metade do orçamento. Então o PA de, PA de 2024 foi de 500 milhões e tralalá. E destinado para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos responsáveis pelo abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, você teve um gasto de 270 milhões de reais. Então não está reestruturando, né? Tá falando aí, a CONAB foi destruída. Tá bom, governo, mas o que vocês vão fazer? A CONAB foi destruída. Tá bom,
Fernando, a Conab, Bolsonaro. Entendeu? É isso. Pô, é claro que a gente sabe do papel nefasto e proeminente do Bolsonaro e de todos os seus correligionários, seus aliados, nessa política de desmonte. Agora, é muito complicado o governo tentar ganhar uma substância e ganhar um apoio popular diante desse tema, se ele mesmo não está fazendo um esforço nessa direção, né? Porque tá garroteado, enforcado pela política de ajuste fiscal, porque não tá colocando dinheiro ali, e aí o que sai, né? Para poder gerar essa moção, gerar esse afeto. O programa, o PL, que está sendo assinado pelo Boulos, pela Erika Hilton, pelo pastor Henrique Vieira, que é a punição com detenção em regime fechado por quem desperdiça alimento. Porque tá sob o argumento de que é o agro que está desperdiçando alimento. É por isso que o preço do alimento não cai. Só que quando a gente olha para os vídeos das pessoas descartando alimento, tomate, chuchu, cebola, tudo isso não é do grande produtor, tudo isso é o pequeno e o médio produtor. Olha que estupidez, olha que insanidade. Ao invés de você combater os privilégios do monopólio do grande agro que está focado na produção de exportação, você vai punir o pequeno e médio produtor com prisão. Com prisão. De 1 a 3 anos, se não conseguir comprovar que esse descarte era realmente necessário. Porra, mano. Aí reclama, né? Aí reclama. É a pura demagogia. Demagogia. Fica vociferando esse tipo de projeto, fica vociferando esse tipo de lógica e tal. E aí, no plano concreto político, naquilo que é estratégico, naquilo que é necessário, não ataca. Não ataca. Aí vai vir gente falar, mas o Haddad já suspendeu o Plano Safra. Suspendeu o Plano Safra até a aprovação da lei orçamentária. Até a aprovação da lei até a aprovação do orçamento. Depois retoma. Isso tá no documento. Galera não leu o documento. Porra. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro. E quando o dólar está muito forte... Por que o dólar fica forte, Fernando? Fala pra gente. O ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro. E quando o dólar está muito forte no mundo inteiro, ele causa uma inflação no mundo inteiro. Taxa de juros do Fed está em 4,25% e 4,5%. Tá? 4,5% a 4,5%. Inteiro, porque parte do que a gente produz a gente exporta, então os preços internacionais acabam balizando isso, mas totalmente entregue à lógica da economia neoliberal, né? Totalmente. Todos os cálculos, tudo que é feito e pensado e estruturado pelo governo está sendo feito mediante mas os preços internacionais, mas a cotação internacional. Puta que pariu. A queda do dólar que aconteceu nos últimos 60 dias, 30 dias, começou a cair o dólar para patamares mais aderentes aos fundamentos da economia brasileira. E com a safra que vai entrar a partir do final do mês, nós acreditamos que esses preços vão se estabilizar num patamar mais adequado. A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação, inclusive no que diz respeito aos alimentos. Ministro, mas aí... Fé! Irmãos, tenham fé. Nós acreditamos. É pra glorificar de pé. Não tem como. Vai dar certo. Amém. Você tem uma Selic no meio do caminho, parafraseando o poeta, né? O poeta tem uma Selic no meio do caminho, né? E acaba atrapalhando essa relação porque, por exemplo, a notícia de ontem, que é uma notícia importante em relação ao Plano Safra, por exemplo... Isso que é foda, né? Porque a inflação, esse crescimento inflacionário, ele não é nem uma inflação de demanda. Ele não é uma inflação por excesso de atividade econômica. É uma inflação que está sendo gerada por outros fatores. E aí o que o Haddad, o Galípolo e a turma já defenderam são políticas de desaceleração da economia. E você precisa diminuir o ritmo da atividade econômica para poder controlar o processo inflacionário.
É a lógica do Paulo Guedes aqui, ó. Aqui. Só que qual que é a diferença? O Haddad é um cara que fala bem, que toma catuaba, que toca guitarra, né? É um derizão. É um cara que parece civilizado, né? Não é um energúmeno reacionário que nem o Paulo Guedes, né? Mas aí você vai passar qualquer tipo de política porque parece mais civilizado, porque parece mais bonito, né? Porra. Vocês tiveram que suspender alguma parte do Plano Safra, porque acaba custando muito caro para o governo subsidiar esse juro do Plano Safra. Eu sei que o senhor já está entrando com medidas, conversando com o TCU também, para poder liberar isso, para não ter nenhum tipo de problema na safra. Mas isso é diretamente ligado à Selic. Fica muito caro para o país bancar essa Selic. Como é que está o diálogo com o Gabriel Galípolo, o Banco Central, para estabilizar essa Selic e eventualmente fazer com que ela chegue num patamar um pouco mais tranquilo para a população brasileira? Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que nós precisamos aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Eu, inclusive, mandei para uma das lideranças da FPA um comunicado dizendo que nós estamos oficiando o TCU hoje sobre esse problema da não aprovação do orçamento. Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade as linhas de crédito. Só está afetado o enorme produtor. O produtor de alimentos não está afetado por isso, porque o produtor não precisa se preocupar, também, porque né? São pequenos. Não recebe quase nada do Plano Safra. Os valores que nós conseguimos encaminhar com uma certa naturalidade, mas nós vamos aprovar o orçamento. Nós estamos já no final de fevereiro. Daqui a pouco carnaval, quer dizer, para onde vai isso? A gente entende que o Congresso tem dado a sua contribuição. O ano passado mesmo aprovaram muitas leis que ajudaram a equilibrar as contas públicas, sem o que seria difícil fechar o orçamento. Então é importante dizer... Cara, é impressionante como é o meme do cara botando o graveto na roda da bicicleta, né? Puta merda, é impressionante. Que o Congresso fez uma parte importante do trabalho no ano passado ao ajustar algumas despesas que estavam saindo do controle, justamente para ter um orçamento equilibrado. Porque, paralelamente aos programas sociais, que são muitos, e o presidente Lula recuperou todos os programas que foram descontinuados pelo governo anterior. Mas nós temos um compromisso com a questão fiscal. Então, nós fizemos o ajuste no ano passado, o orçamento gente. Pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, que é o que garante a sustentabilidade da economia. Equilíbrio por quê? Porque você vai jogar todo o dinheiro para um lado e você vai tirar todo o dinheiro do outro. Aí equilibra. Não é isso? Não é? Alguém poderia me explicar? Brasileira, no médio e longo prazo, crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão, voltar a crescer, como estamos crescendo, mas com inflação controlada. O crescimento da economia brasileira é um crescimento que é feito aos solavancos, sob garrote, puxado pelos setores do agronegócio, principalmente, e que está sendo viabilizado também por uma injeção gigantesca de capital privado em várias instituições. Lembrando a você que em 25 de abril de 2023, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assinou um decreto, que era o decreto que expandia o setor em que poderiam ser feitas as parcerias público-privadas, né? As PPPs ou PPIs que foram criadas na época do Temer, englobando mais estruturas, englobando mais setores, e que é o caminho que o Brasil está tomando de asseguramento, de aprofundamento da sua lógica de dependência. O que isso significa? Significa que a economia brasileira, ela é hoje majoritariamente controlada, puxada, né? Ela evolui a partir do volume de exportação do agronegócio para fora. É isso que está sendo puxado. É isso que está sendo a tônica, né? É isso que está sendo a linha de ação do governo. E isso só fortalece os setores da burguesia brasileira. Só fortalece os setores lobistas, só fortalece os setores dos grandes fundos de investimento, só fortalece a Bolsa. Eu vi uma matéria ontem que estava falando que nesse ano existe uma expectativa de crescimento da pontuação geral da Bolsa em 45% de aumento. A Bolsa pode bater 185 mil pontos. 185 mil pontos. Enquanto isso, uma bosta de um café tá custando R$30 o pacotinho de meio quilo. Tá ligado?
Por quê? Porque é a lógica que assegura esse papel do Brasil na economia mundial. Que garante o quê? Exportação de bens agrícolas de baixo valor agregado. Então é o que o Haddad está falando. Vamos exportar. Mas exporta o quê? Exporta soja, exporta milho, exporta carne, exporta bens primários, né? Minerais e tal. E aí, para onde esse dinheiro está indo? Esse dinheiro está indo para o bolso desses grandes fundos, dessas grandes empresas do agro, que por sua vez tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então essas grandes empresas, esses grandes conglomerados, eles são controlados por outras empresas que têm parcelas das suas ações nos seus negócios. É assim que eles ganham dinheiro. É assim que a Vale anunciou a distribuição de mais de 9 bilhões em dividendos. Aí você vai falar, mas qualquer um pode se tornar um acionista da Vale e pegar esse dividendo. A proporcionalidade do volume de controle de ações que esses grandes fundos, que os bancos, que as grandes corretoras têm, é inimaginável em comparação àquilo que o investidor privado vai ter, que é o cara que tem ali seus 10 mil, 100 mil reais em ações que seja. Isso daí é pouco. Essa galera que controla esses investimentos tem um volume muito maior dessas ações, tem um volume muito maior de controle sobre esses dividendos. Então, quanto mais essas empresas do setor agropecuário dão esses demonstrativos e faturamentos de lucro e gera essa valorização, você tem a valorização das letras de carta de crédito do agronegócio, que é onde você empresta o seu dinheiro para o governo ir lá e bancar plano safra. E aí o teu retorno, e é claro, é proporcional, né? Quanto mais você investe, mais retorno aquilo vai te dar. Então os setores econômicos estão muito bem, obrigado, garantindo a continuidade desse tipo de mecanismo. Então o agro ganha dinheiro nessa exportação bizarra em volumes cada vez maiores, o que é inclusive celebrado, né, pelo Haddad, como é o caso aqui. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que nessa positividade do faturamento, os fundos, bancos, todas essas estruturas ganham muito dinheiro com essa valorização. Aí, meu amigo, aí é uma roda que não vai parar de girar. E que essa questão não vai promover o controle da inflação, não vai melhorar o abastecimento de alimento, porque essa produção não é voltada para o abastecimento interno, ela é voltada para fora. E quanto mais o dólar cresce, melhor ainda é para o agro, porque vai receber mais dinheiro, porque torna a exportação brasileira mais competitiva. Porra, mano. Tá maluco. Então o Brasil cresceu quase 7% em 2 anos, coisa que não acontecia há quanto tempo? Estamos crescendo, mas precisamos fazer isso com a inflação controlada. Então, o orçamento hoje está em... E aí o que acontece? Esse discurso da inflação controlada, que gente como o Haddad, os economistas liberais defendem, etc, etc, ele é uma velha máxima do neoliberalismo dos anos 90. Ele é uma máxima pela qual a economia brasileira está vinculada. Aquele tripé macroeconômico, né? Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Essa meta de inflação, ela faz com que haja um crescimento da economia totalmente garroteado, totalmente enforcado. Então, o Brasil não consegue crescer. Porque para você gerar uma atividade econômica pujante, robusta, você precisa eventualmente lidar com processos de crescimento da inflação. Não de casos de hiperinflação, mas de processos de crescimento inflacionário. Porra, você vai pegar, por exemplo, a época que o Brasil mais crescia economicamente, né, pensando ali PIB, não sei o quê, a inflação era maior que 8%, que 9%. Mas existem outros mecanismos de controle. Só que aí qual que é o problema? Qual que é a questão? O crescimento da inflação faz com que esses títulos da dívida pública percam valor. E é por isso que não quer que se cresça. Por isso. Porque se a inflação cresce, significa uma desvalorização desse montante que está sendo investido. E aí você submete toda a cadeia produtiva da economia brasileira. E isso envolve agronegócio, indústria, serviço, tudo isso a um crescimento travado, né? Porque é aquela velha lógica do que a Maria da Conceição Tavares já falava há 30 anos atrás. Não cresce
não distribui, cresce aos solavancos e você coloca um programa de austeridade para poder arrochar as condições da classe trabalhadora, né? Porque essa é a justificativa. A economia está muito acelerada. As pessoas estão consumindo muito. Tem que cair, tem que quebrar. Aí, meu amigo, aí é um abraço. Condições de ser votado com equilíbrio. E para nós, um orçamento equilibrado é condição do desenvolvimento sustentável. Inclusive para trazer a inflação para baixo, para trazer o juro para baixo. Tudo isso é o arcabouço fiscal. Presta atenção, é o arcabouço fiscal servindo como âncora justificadora desse discurso. Um orçamento equilibrado é o que permite o controle inflacionário, é o que... Tá ligado? Ele tá com a cama dele preparada para poder justificar o que ele tá falando. É um organismo que tem que ser todo ele, né, coordenado para que ele tenha saúde, tenha sustentabilidade. Então, eu quero crer que aprovando o orçamento, um orçamento equilibrado, fazendo a redistribuição das rubricas de acordo com o que foi aprovado no ano passado, nós vamos poder ter, no médio prazo, taxas de juros menores, com sustentabilidade fiscal e sem penalizar a população que depende do Estado, inclusive os produtores, que dependem do Estado para continuar produzindo alimentos baratos. Qual produtor, Haddad? Você, como economista, como Habermasiano, né? Como cara, blá, 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 sabe a diferença do princípio qualitativo e quantitativo. Sabe a diferença. Qual produtor? Qual produtor depende do Estado? Qual produtor tem acesso ao Estado? Qual? Qual? O pequeno e o médio que não é. Inclusive, já entrando nessa questão do fiscal, porque ela ficou muito na centralidade no ano passado, e isso acabou fazendo com que as pressões no mercado financeiro, muito também voltadas para esse cenário fiscal, acabassem determinando. Márcio, se você desistiu do canal, um abraço, querido. Tamo junto. Volte aqui sempre que você quiser. Mas a gente não vai fechar os olhos e passar pano para esse tipo de discurso, para esse tipo de política. Doa a quem doer. Doa a quem doer, tá? Tá bom? Compromisso não é com a estabilidade do governo, é falar amém, né? Ah, que legal, que engraçado, comer ovo de ema, né? Não. Não, 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 não. Não, compromisso nunca foi esse e nunca vai ser. Um abraço, Márcio. Fica bem aí. Melhorando o cenário macroeconômico desse ano, jogaram os ativos para cima, então o dólar foi para cima, a nossa bolsa foi para baixo, teve uma volatilidade enorme. E eu vejo muito um fiscalismo seletivo aí nessa coisa, assim, porque ao mesmo Sentiu, né? Oh, risadinha. Ao mesmo tempo que o mercado é muito fiscalista, parece que não basta cumprir ali as metas ou cumprir a economia que eles esperavam. Meia-noite te Eles queriam conto. que fosse da forma que eles esperavam, ali com cortes mais profundos nos gastos. E eu também vejo uma resistência desses agentes, enfim, que têm poder político e econômico, em abrir discussão. Então, todo mundo quer corte de gastos, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios. Então, se entra, por exemplo, uma questão de juros sobre capital próprio, ninguém quer discutir. Se tem ali uma desoneração de folha, ninguém quer discutir, mas todo mundo quer corte de gastos. Então, eu vejo que... E o governo, ai, Faria Lima, me desculpa, toma aqui o seu privilégio. Isso acaba pesando bastante nessa discussão e tem toda uma deterioração do cenário. Como que a gente pode... Existe mesmo essa cobrança excessiva no fiscal, talvez um exagero em relação a isso? Não. Como que você vê todas essas questões, principalmente dessas pressões que vêm de mercado financeiro e acaba afetando a vida de todo mundo? Olha, eu acredito que exista hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira. Hoje eu acredito que exista uma noção maior, porque veja só, nós tivemos 2 ministros da Fazenda, né, que eram declaradamente de direita, a favor do Estado mínimo e tal. Verifique os déficits. E tem um que não é declaradamente, né? E tem um que não é declaradamente. O que importa, gente, é ser declaradamente de direita. Entendeu? Mas o programa da economia política neoliberal continua o mesmo. O que interessa é você se declarar de direita. Quem que ele tá falando? Do Henrique Meirelles e do Paulo Guedes? É deles que ele tá falando? Déficits públicos que eles produziram são déficits recordes na história do Brasil. E nem por isso eles sofriam pressão
para ajustar as contas. E Por não que ajustar. será? O ministro anterior, aliás, fez um certo superávit vendendo estatais. Não, Em algum momento. não foi só isso. Não só dilapidou o patrimônio público, né? O caso da Eletrobras e da Petrobras, que isso. foram dilapidados. Isso. Isso. E que o governo está fazendo o quê para reverter? Hein? A destruição das refinarias, das plataformas. Tem algumas coisas, né? Que sai, mas que não sai. Não é? Aí é fácil demais. Outro dia saiu a declaração do Lula numa reunião do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, falando a mesma coisa que o Bolsonaro. Que a responsabilidade da mudança do preço do combustível não é dele, é dos governadores. E que eles têm que fazer alguma coisa. É o famoso minhacher. Como deu calote, né? na dívida pública de precatório, que é dívida pública precatório, né? Então, quando você dá calote e vende na Bacia das Almas para fazer dinheiro rápido, aí, vamos dizer, não vale, né? Esse tipo de coisa, porque não é estrutural. Não dá para repetir esse ano, né? Você não O superávit que está sendo criado pelo arcabouço fiscal é de fato bem mais estrutural, né? Tá conseguindo vender toda a estrutura da economia brasileira. consegue. Vendeu. Você não consegue doar uma Eletrobras por ano. Não tem uma Eletrobras por ano para agradar os amigos. Não tem. Porque quando você Olha ele já pensando, não tem? vende no preço que foi vendido, é para agradar alguém. Né? Não tem sentido o que aconteceu. Se fosse um baita de um projeto de privatização que você usa o recurso para construir outro ativo, para investir em infraestrutura, não. É uma coisa... Você privatiza a infraestrutura para gerar capital para investir na infraestrutura. Foda. Não, incrível. Muito bom, parabéns. Da mão para a boca, que não resolve o problema estrutural. Então nós tivemos 10 anos aí de um problema estrutural que o governo Lula está tentando resolver. Obsessivamente tentando resolver. Aí pega uma questão ou outra para dizer que não é bem assim, olha aqui esse detalhe. Mas estruturalmente, quem imaginava no começo do ano passado que nós íamos fechar o déficit do ano anterior, 2024, com 0,09%. Ou seja, equilíbrio fiscal. Mano, é simplesmente a lógica de economizar no cofrinho o dinheiro que você ganha da sua avó escondido dentro da caixa de fósforo. Essa é a lógica. O governo Lula está escondendo dinheiro numa caixinha de fósforo para dar para os setores. Pelo amor de Deus, mano. O pessoal fala, mas e o Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul foi uma emergência. O presidente Lula ia deixar um estado inteiro debaixo d'água, cruzando os braços. Para fechar a conta. Aí não dá também, né? Mas não foi a movimentação para poder perdoar a dívida do Estado, né? Que inclusive a bancada governista votou contra a anistia, a extrema-direita votou a favor de maneira demagógica para poder enfraquecer o governo, e o resultado prático, sem uma política robusta de apoio, tá aí. Quem foi eleito prefeito de Porto Alegre no ano passado? Sebastião Melo. O mesmo prefeito que era prefeito na época das enchentes. E aí? É engraçado que quando falam do governo anterior, eles tiram toda a conta da pandemia. Mas quando é para tirar a tragédia do Rio Grande do Sul, aí não vale. Você sabe que tem até um estudo mostrando que... Sabe um negócio que eu acho foda, gente? Um negócio que eu acho foda e que eu já vi outros comunicadores também fazerem é de tentar fazer uma crítica à maneira de como as classes dominantes se articulam, né? E estão aí pressionando o governo para ampliar o ajuste fiscal e fazendo eventualmente comparações com o governo Bolsonaro. Tipo, no governo Bolsonaro tinha isso e eles não cobravam. Olha aí como eles são filhas da puta. Né? Olha aí como eles são hipócritas, como eles são fascistas, ou sei lá, qualquer coisa assim. Né? E, de fato, existe essa discrepância. Mas a questão central é, o governo federal está fazendo por onde para mudar essa estrutura e essa realidade? Está fazendo por onde? Ou a gente vai ficar depositando toda a responsabilidade do que acontece nesse grande espantalho que virou o governo Bolsonaro?
Porra, porque é isso, não adianta ficar sinalizando corretamente que o governo Bolsonaro destruiu o Brasil e você manter essa política mais ou menos parecida sob o argumento de que, mas no Bolsonaro era pior. No Bolsonaro ninguém falava nada. E daí? E daí? A gente não tá mais no governo Bolsonaro? Cacete, a gente não tá mais no governo Bolsonaro. A gente está no governo Lula, a gente está no governo federal do campo democrático popular. Porra. Porque é isso, fica comparando a ação com o outro governo, como se a base de comparação deveria ser essa. Foda-se o que o outro governo fez, foda-se, entendeu? Não é isso que pode balizar a ação para pensar o que é melhor ou o que é pior. Tem que ser a partir de um programa político que desse essa independência, essa autonomia, mas não tem. Não tem. Tudo é espantalho. Tudo é espantalho. Aí você não tem uma política robusta que possa trazer a classe trabalhadora para perto de você, que mobilize as suas bases, porque você está ocupado fazendo esse espantalho. Aí não tem para onde correr, paizão. Aí não tem para onde correr. Em geral, se é muito mais rigoroso com governos progressistas do que com governos conservadores. Então Porra, isso é luta de classes, Fernando Haddad. Cacete, velho. Isso é luta de classes. Você esperava o quê? Porra, galera que tá falando, porque, olha aqui, o editorial do Globo, como ele é mais duro com o governo. Porra, você esperava o quê? Porra, esperava o quê? Larga a mão de ser burro. Burro. Não é burro, né? Não é burrice. Não é burrice. A gente sabe que não é burrice. Não é burrice. É fechar os olhos e aderir a essa lógica. Aderir à lógica neoliberal sob o argumento desse espantalho. Aí ninguém critica porque não pode criticar, porque se criticar a extrema-direita vai voltar. Sabe quem vai fazer a extrema-direita voltar? O programa de austeridade. Que está concretamente mostrando para as pessoas que, aparentemente, um governo de esquerda ou de direita, tanto faz, porque a vida não melhorou. Tanto faz. Aí vota em quem? Vota nos grupos que parecem conclamar a mudança, que falam a partir de um lugar de grito, de lacradinha, de não sei o quê, que são os Nicolas Ferreira da vida, os Tarcísio de Freitas da vida, que são esses caras. E que, no fringir dos ovos, eu já falei isso, no fringir dos ovos defende o mesmo projeto, defende a mesma lógica, o mesmo projeto. Esses caras são demagogos, são mentirosos. E ficam falando isso de que, não, porque eu... fica falando mal do governo, mas como é que vota? É igual o Nicolas Ferreira, outro dia falou, é um golpe o café custar R$40. É um golpe. Eu concordo, Nicolas. Eu concordo. Eu acho que é uma merda que o café custe R$40, 500 gramas, e ele ser esse café bosta que a gente toma. Eu concordo. Vamos falar, então, de medidas concretas para mudar isso, Nicolas? Vamos falar sobre a reestruturação da Conab? Vamos falar sobre o fim do arcabouço fiscal para poder gerar orçamento e conseguir criar capacidade de investimento? Vamos falar do fim desse tipo de privilégio que os grandes produtores do Plano Safra recebem? Vamos falar sobre valorização da força de trabalho para que os trabalhadores tenham melhores condições para poder adquirir esses produtos? Vamos falar de redução da jornada de trabalho? Vamos falar sobre a reversão dos processos de privatização da Petrobras para fazer com que o diesel, que é o maior combustível que é utilizado no transporte das mercadorias aqui no Brasil, porque o nosso modal é essa merda de modal rodoviário, seja barateado? Vamos falar disso tudo? Não vai, né? Não vai. Por quê? Porque é um demagogo, porque é um mentiroso, porque é um hipócrita, porque é um cara que ganha nessa desinformação, que é um cara que ganha nesse tipo de aparente radicalidade, quando no final das contas defende também os amigos do rei. Dá licença. Aí vai falar, né? Vai falar da agenda woke, vai falar do não sei o quê, vai falar de qualquer outra coisa, menos de economia política. Sabe por quê? Porque vota igual. Porque vota igual. E já tá se alçando ao Senado, sabe? Já tá abandonando o barco do Bolsonaro.
Já tá falando, veja bem, né? Eu acho que o Bolsonaro... Já deu várias declarações falando, eu acho que o Bolsonaro é um cara mais carrancudo, não sei o quê. Por quê? Porque está abandonando o barco. Porque como um bom rato está abandonando o barco. Vai migrar para outro apoio, vai ser Tarcísio. E se o Tarcísio não der certo, vai ser outro. E assim vai. E assim vai. Pô, não se deixe enganar por papinho de demagogo de Nicolas Ferreira, de Gustavo Gayer, de família Bolsonaro, de ninguém. Porque esses caras querem o mesmo tipo de projeto que está sendo tocado pelo governo federal. A mesma coisa, a mesma coisa. E se apoiam na fraqueza política do governo, com o seu compromisso com o neoliberalismo, para poder fazer crítica, para poder conseguir gerar uma base de apoio que vai bater no governo e que a galera em volta vai olhar e falar, porra, pode crer, né? Pode crer. Aí você olha, o índice de popularidade do governo Lula despenca, cai dia após dia, e isso vai se refletir não só em 2026, mas em 2025. Sabe? Porra. Mesmo. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Tem estudos mostrando que as próprias agências de risco internacionais, são 3 grandes estudo, agências de risco, é técnico, são mais permissivas com governos ultraconservadores do que com governos que procuram preservar a questão social. Procuram preservar a questão social. Procuram preservar a questão social. Entende? Aqui, as palavras estão aqui. Estão aqui, procuram, se der, né? Se não desequilibrar as contas, não é? Preservar a proteção social dos mais vulneráveis, daqueles que dependem mais do Estado para se emancipar, que é o que todo mundo deseja. Mas ficar reclamando disso não é bom. Sabe por quê? Porque ninguém de nós é ingênuo a ponto de saber, de não conhecer o desafio que estava colocado para o presidente Lula. Nós sabíamos o desafio que estava colocado para ele, sabíamos em 2003, nós assumimos em 2003 com uma dívida líquida igual a essa, igual à atual. Os caras acham que estão em 2003, porra! E com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. Então o presidente Lula, repito, a dívida líquida em 2003 era praticamente idêntica à atual, com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. Isso no pós-governo Fernando Henrique. E nós procuramos administrar, você não é num passe de mágica administrar o problema. Lembrando que Fernando Henrique entregou um superávit primário. Isso, justiça seja feita. Ele entregou, apesar da Selic e a inflação estarem descontroladas, mas você tinha uma base ali. Mas uma dívida externa com a FMI maluca, não tinha reservas internacionais. Não existe passe de mágica, mas eu acredito que se trabalhando sério, com o apoio do Congresso, com o apoio do Judiciário, porque são questões fundamentais, os 3 poderes trabalharem juntos. Se começar a ter pauta-bomba, se começar a ter decisão judicial, como aconteceu na tese do... Os caras estão dependendo do bel prazer dos congressistas. E é isso que não faz o menor sentido. Porque a base de argumentação dos caras para poder aprovar o programa de austeridade, o programa neoliberal, e que muita gente da sua própria base reforça, qual que é? É o Congresso mais conservador, é o Congresso mais reacionário, é o Congresso isso, o Congresso aquilo. Aí, os caras vão lá e falam, não, tem que negociar, né? Tem que fazer aqui com o Congresso. Porra, mano, não... Século, por exemplo, em que o governo Temer cochilou, não fez absolutamente nada numa questão decisiva que valia R$1 trilhão. R$1 trilhão, não estou brincando. Que questão? Que é a questão do PIS/COFINS. Hoje a dívida brasileira seria 10% do PIB menor se um voto tivesse sido mudado no Supremo Tribunal Federal. Ao invés de 6-5 contra, fosse 6-5 a favor. O cara acha que é uma questão de cochilar. Alguém dormiu no ponto. Alguém não prestou atenção. Esse é o ministro técnico. Porra, contrata o Zubeldia pro lugar. Da União. Mas o mercado não precifica isso. Um abraço, Zubeldia. Admiração total, gosto muito de você.
resista às críticas. Isso. Tanto é que o dólar e o juro na época não se alteraram muito. E a pancada foi de R$1 trilhão. Não tem nada parecido acontecendo hoje, com essa premência toda, né? Não tem nada parecido acontecendo hoje, pelo contrário, nós tivemos 2 anos de muito êxito no judiciário, mostrando as causas que estavam em jogo e as consequências de cada decisão. Os ministros do Supremo e do STJ foram muito abertos a compreender, né, o processo que estava em jogo. Cada elevação de 1 ponto percentual da Selic aumenta a dívida líquida do setor público em 55 bilhões de reais. 55 bilhões de reais. Tá? Só para deixar aqui claro. Foram solidários com o país, colocaram questões partidárias num patamar e a questão nacional do interesse público em primeiro lugar, e foi possível, tanto no Congresso quanto no Judiciário, fazer um trabalho de recomposição dessa estrutura institucional, que é o que vai garantir, ao fim e ao cabo, as condições do Brasil crescer de maneira sustentável. Mas você tem razão. Existem 2 pesos e 2 medidas, né? Mas nós não podemos reclamar disso. Nós temos que mostrar que nós somos capazes de, em condições adversas, continuar perseguindo nossos objetivos, que é entregar o país muito melhor do que a gente recebeu. E melhor para quem? Com todas as dificuldades que vocês estão acompanhando, que não são poucas, nós estamos atuando dia e noite para isso. Ministro, como fica o diálogo com a Câmara agora, com a nova presidência, o deputado Hugo Mota, em relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil? Foi um comunicado do senhor no ano passado, as pessoas ficaram, muito, imagino, contentes com isso, né? Há uma certa incompreensão da população, porque eventualmente muitas pessoas imaginaram que isso já estava valendo para esse ano, mas a gente tem que deixar claro que isso depende de uma aprovação do Congresso. O senhor já teve essa conversa com o presidente da Câmara? Isso vai ser votado em fevereiro, março, abril? Quando isso... Ou no dia de São Nunca? Quando vai acontecer de fato isso? E para as pessoas já saberem se vai valer de fato para o Never Saint Day. Que vem. Leandro, nós estamos fazendo a reforma tributária mais ambiciosa e progressista da história do Brasil. Nós fizemos a reforma do Imposto sobre Consumo, prevendo que as pessoas que estão no Cade Único recebem na conta instantaneamente cashback, né, que é o... Mecanismo de cashback é uma merda. Você que usa cashback sabe do que eu tô falando. Sabe? O retorno que você ganha de cashback é um negócio ínfimo em relação a quanto aquele produto custa. Então fica falando de reforma tributária de primeira parte, que é a simplificação dos tributos, que é bom para quem? Que é bom para o setor produtivo, que é bom para a burguesia, que é bom para quem detém o controle da propriedade privada dos meios de produção. É bom para esses setores. Porque aí você tá tirando esse gargalo, né, separado, quebrado, mas a parte que mais afeta, que poderia dar substancialmente financiamento para o orçamento do governo, que é a taxação de rendimento de capital, taxação de LCI, taxação de LCA, taxação de fundo multimercado, taxação disso, daquilo, diminuição da Selic, não tá sendo feito. E não vai ser feito. Acorda pra vida, porra. Dinheiro de volta, o que elas pagaram de imposto sobre vários produtos. Tipo, você paga, você paga R$4 mil pra comprar um negócio e ganha 80 de volta. Porra, ministro da Economia falando de cashback. Porra, que putaria é essa, velho? Estamos fazendo uma reforma tributária absolutamente digital e transparente. Todo mundo paga, mas paga menos. Ou seja, especialmente os setores do agro. Você mantém a arrecadação, mas distribuindo o ônus por mais pessoas. De maneira que os privilegiados hoje que não pagam impostos vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje quem paga imposto no Brasil é o trabalhador. É a população de mais baixa renda. É, verdade. Ou sobre consumo, ou descontado o imposto de renda na fonte. E aí? Esse é que sustenta o Estado. Verdade. Nós estamos querendo inverter um pouco. Com as resistências conhecidas, fazendo com que quem não paga passe a pagar um pouco. De maneira a equilibrar que é muito desfavorável para a população de baixa renda. Então, às vezes, quando eu vejo comentários,
Qual é a do governo Lula? A do governo Lula é a mesma, de sempre. É equilibrar o jogo a favor de quem... Nem a favor, nem contra. Muito pelo contrário. Nem a favor e nem contra. Nem de mais e nem de menos. O equilíbrio. Nem quente, nem frio. 0 grau. Não teve oportunidade. De quem ainda não conseguiu respirar. Eu, quando... 3 anos de governo, velho. 3 anos de governo. Fui ministro da Educação e nós fizemos a maior expansão das vagas universitárias gratuitas do país, mediante FIES, ProUni e ReUni, a expansão. Que é, né, a pavimentação para a privatização total da educação. O Haddad fala isso, mas ele não fala que o aumento do número de matrículas para o Enem, né, para as federais, duplicou durante a gestão dele. E o número de matrículas para universidades de estudo, institutos de estudo superior, institutos de ensino superior privadas, triplicou. Aumentou 3 vezes mais. 3 vezes mais. É o poderio do capital privado sobre a educação, que é feito sob esse programa, que é um programa neoliberal. Que é o programa em que você custeia essa estrutura, você cria programa de financiamento, de bolsa, você endivida o estudante numa economia em que você não tem esse desenvolvimento produtivo porque a nossa economia está legada a esse lugar da dependência e do subdesenvolvimento, e aí a galera que se forma não faz nada com esse diploma, né? Não faz nada, pode fazer uma fogueira, pode fazer um pergaminho maneiro, pode fazer alguma coisa, mas ter esse emprego, ter essa especialização, não tem. Não tem. O que você vai promover? Endividamento das famílias, aumento da influência do capital privado sobre a educação. Olha hoje o que é o MEC. O MEC, sob Camilo Santana, é uma sucursal, é uma filial do Jorge Paulo Lemann. É uma franquia do Lemann. Porra! Das federais, dos institutos federais, era para que o filho do trabalhador pudesse chegar na faculdade. Né? Aí, ao invés de fortalecer a estrutura pública, o que você faz? Abre caminho para o capital privado. Muito bom. A população negra que ficou alijada do processo educacional pudesse chegar à universidade, pudesse ser médico, doutor, engenheiro, enfermeiro, professor. E aqui, ó, de novo, isso não é porque vai ter muita gente, mas eu me formei no ProUni, eu fiz FIES. Galera, isso não é com você que é usuário do programa. Não é contigo. Não é contigo, não é uma crítica a você e nem a ninguém que use o programa, porque é isso. São as condições objetivas e concretas que foram as possíveis para que você pudesse ter um programa para entrar na universidade. É isso, entendeu? É isso. Então, é a mesma coisa aqui, porque aquilo ali foi uma reforma tributária. Se você... A Câmara está sensível a isso, a questão dos R$5.000, por exemplo? O desafio não vai ser isentar. O desafio vai ser compensar com quem não paga. E aí você vai para o andar de cima. E aí nós vamos ter que chegar no andar de cima. E aí a artilharia vem pesada contra o governo e contra a Câmara. E pedir assim, você que não está pagando nada, contra o trabalhador que está pagando 27% de imposto, vamos equilibrar esse jogo, você vai pagar um pouco para ele pagar menos. Mas ninguém... Aí, o burguês, o capitalista, chat, ele vai virar e falar, não, acho que não. Acho que não. Mas o trabalhador tá pagando 27,5% na folha e você não paga nada com esse fundo multimercado. Mas eu não queria pagar. Não quero pagar. Tá? Aí o governo... Mas eu prometi. Aí o burguês... Não vai rolar, Fernando. Fê. Não vai rolar. Ó. Fê. Ó. Não vai virar. Para. Fernando, para de falar. Fernando, já te falei que esse papo... Ó. Larga a mão. Tá bom. 2024 e 2025, o maior plano safra da história. Mas não tinha sido outro? Pois é.
Nunca fomos tão felizes, né? Puta que pariu. Quem aceita perder dinheiro, ministro? Como é que você vai fazer isso? Mas para que tem Estado? Para que tem Partido dos Trabalhadores? Ó, Fernando Haddad, te recomendo um livrinho, hein? O livrinho Estado e Revolução do Vladimir Lenin. Tá bom? Para você receber ali um dado... Não precisa nem ler o livro. Não precisa nem ler o livro. Você pode acessar a playlist deste canal aqui, que é a playlist em que eu leio Estado e Revolução. Você não precisa nem ler. Bota no fone, quando você estiver indo comprar seu livro na Amazon e malhar na Biorritmo. Aí vai lá, pega e escuta. Aí você vai descobrir para que serve o Estado. E você vai, eventualmente, né, não sei se talvez dessa vez, descobrir para que serve a hegemonia. Aí você vai... O que tem... É para buscar... E assim, vamos para os dados. Vamos para os números. Vamos para os números. Como é que é a distribuição de renda no Brasil? Vamos verificar quem é que está pagando imposto no Brasil. Vamos. E você vai ver que quem está pagando é a população trabalhadora, o seletista, o funcionário público. Mentira. Pelo menos os funcionários públicos. Não acredito. Professores, enfermeiros e tal. Que tenha desconto na folha. Não. Não tem. Papo reto. Não tem como fugir. Não tem como sonegar. Aí a burguesia vai pegar os estudos, os PowerPoints, os Words, vai olhar e falar assim: papo reto, hein? Ah, você quer me taxar? Ah, não. Fê, não. Mas, não. Não. Mas eu trouxe números. Tá bom. Legal. Mas a economia... Legal. Não, peraí, tive uma ideia. Se você desacelerar mais a economia, talvez eu taxe helicóptero. E, presta atenção nesse negócio. Presta atenção nesse acordo. Se você colocar a meta de inflação 1%, e aqui, né, gente, isso aqui é uma piada, tá? Meta de inflação em 1%, eu vou taxar helicóptero e jet ski. Acordo fechado. Nando é engraçado, cara. O cara é um piadista, velho. Comédia. O cara é um comédia. Então, por que buscar justiça virou um pecado? No país mais injusto, um dos mais injustos do mundo. Virou pecado. Virou pecado. Uma ofensa cristã. Virou pecado. Não é luta de classes, não é burguesia, não é capitalismo, não é nada. É pecado. Mano, alguém apaga a luz, velho. De distribuição de renda. Buscar justiça com equilíbrio. Com equilíbrio fiscal. Equilíbrio? Buscar... Fernando, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te dizer, no livrinho Estado e Revolução tem mais detalhes sobre isso. Mas deixa eu te elucidar sobre o tema. Vou te elucidar sobre o tema. Há um antagonismo que é indiscutível e incontornável. É um antagonismo de classe em que, em um determinado momento, esse equilíbrio, esse suposto equilíbrio, não existe. Não existe. Por quê? Porque as classes estão em guerra. As classes estão em guerra para manter o sistema de exploração. Então, se você não bate o pé, não rola. E a questão é, a burguesia, Fernando, está batendo o pé. Está batendo o pé. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí, para que serve a democracia? Para que serve o Partido dos Trabalhadores? Para que serve? Para que serve? Nesse cenário, para nada. Para nada. Para garantir o projeto neoliberal. Para garantir. Ah, mas em 1982... Beleza. Ok. Beleza.
Ah, mas... Beleza. Ok, beleza. Tá bom. Isso aí. Ah, por quê? Em 2003? Tá bom. Ó, beleza, tá bom. O Temer... Tá bom. Beleza, tá bom. Tá bom. Tranquilo, beleza. Mas, tá bom. Positivo. Positivo. Ok? Mas a justiça... Tá bom. Tá bom. Ah, tá bom. Beleza, tá bom. Beleza. Vamos reequilibrar. Ah, Fundo sim. público. Quem é que vai contribuir com Reequilibrar, porque já houve equilíbrio. Tá? Essa fala poderia ser a capa do álbum Alucinação do Belchior. Tá? Alucinação. fundo público? Vamos fazer uma coisa mais proporcional, né? Ah, Então, eu fico um pouco perplexo de ver perplexo. que às vezes quem grita mais no Brasil é quem tem mais e quem menos contribui. Não é uma lógica política assim de deixar o Maquiavel arrepiado no períneo. Mano, é de deixar Nicolau Maquiavel, o escritor de O Príncipe, com os pelos do períneo arrespiados. Arrespiados. Uma lógica de política assim implacável. Implacável. E às vezes a pessoa humilde que já está contribuindo, essa não grita e acaba não fazendo valer os seus direitos. Essa não grita. A responsabilidade é de quem? Ué, é de quem não grita. Ô, trabalhador, peraí, né? Ô, meu trabalhador, vem aqui comigo. Você tem que gritar, cara. E eu concordo. Eu acho que o trabalhador tem que se organizar, tem que se mobilizar. Mas é muito complicado quando os instrumentos políticos que o trabalhador tem à sua disposição para poder se organizar coletivamente, que são os sindicatos, os partidos da ordem, etc, estão aderindo a um programa neoliberal. Estão aderindo a uma lógica conformista. Estão aderindo a uma lógica que só serve ao patrão, que retira a capacidade de autonomia e de auto-organização dos trabalhadores. Tanto na luta econômica quanto na luta política. Aí fica complicado, né? Porque se o trabalhador grita sozinho, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido, ele vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque um só é muito fraco. Quais são os instrumentos disponíveis à classe trabalhadora hoje para disputar essa hegemonia e disputar um programa que possa valer a sua independência? Esses programas estão totalmente capturados pela lógica neoliberal. Estão capturados pela lógica neoliberal. Sabe? Aí... o trabalhador tem que gritar também. Puta que pariu, velho. Porra. Eu penso que o grande trunfo do terceiro mandato do presidente Lula é que ele está promovendo a maior reforma tributária da história do Brasil e buscando justiça tributária. Porque as outras reformas que eu estudei, tanto a do governo militar, né, da ditadura militar, quanto da estabilização da moeda do real, aumentou a carga tributária sem se preocupar com a justiça tributária. E a segunda parte, Fê? Sai quando? Essa aqui, ao contrário, nós não estamos preocupados em aumentar a arrecadação, porque o princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária. Então, é da água para o vinho. Perfeito. E isso... Eu queria tomar 5 litros de sangue de boi nesse momento. Sangue de boi é um vinho, tá, gente? Não quero tomar 5 litros de sangue de boi, para esclarecer. Isso não está sendo, na minha opinião, suficientemente valorizado, nem pelo nosso campo, que deveria estar, assim, pedindo para a coisa andar, para a agenda andar. Não, a gente tá pedindo para andar, mas você é o ministro da Fazenda. O Lula é o presidente. Eu sou um cara usando camiseta da Insider com um bonequinho atrás. Entendeu? Eu não sou um burocrata do Estado. Eu não sou um funcionário do Estado. Eu não sou ministro. Ninguém aqui é ministro. Tudo bem. Claro. Até pensando nessa questão das políticas públicas mais essenciais,
A gente vê que o Brasil ele veio de anos praticamente de uma guerra orçamentária, né, vindo do teto de gastos. E aí eu queria entender, né, como é que... Porque os gastos da Previdência, eles acabam crescendo acima da inflação, às e vezes a dívida até pública? do limite das despesas. Como que a gente pode, né, evitar que esse problema aconteça, dessa guerra orçamentária entre as pastas, para que não penalize essas políticas públicas essenciais, comprimindo essas outras despesas? Então, você tem que zelar... Eu sou favorável, é o seguinte, tem que ter programa social, tem que ter colchão de proteção, tem que ter rede de proteção, ok. Mas elas têm que estar calibradas. Eu sou absolutamente contra você. O que é uma rede de proteção calibrada? Rede de proteção para o povo, para o trabalhador, para a Previdência, para o BPC, para a aposentadoria, tem que estar calibrado. O Plano Safra liga o turbo na ponte estaiada. Plano Safra é aquela cena do Velozes e Furiosos, sei lá que número, que eles simplesmente mandam o carro para o espaço. Enquanto isso, os programas de previdência, BPC, aposentadoria, do orçamento que impacta a classe trabalhadora, que faz diferença na sua vida concreta diária, é um tico-tico da Bandeirantes. É um carrinho do fantástico mundo de Bob. Sabe, você passar em branco os ajustes que precisam ser feitos. Vou voltar à minha experiência de ministro da Educação. Cada 3 meses, nós mandávamos o relatório da frequência escolar de todas as crianças filhas do Bolsa Família. E muitas vezes... É o quê? Tem que mandar relatório, tem que mandar documento assegurando que não haja fraude. Porque o que quebra é a fraude. Gente, esse é o PSDB. Gente, esse é o PSDB. Vocês talvez não se lembrem disso em 2014, mas esse sempre foi o discurso do PSDB. O problema não é o Bolsa Família, o problema não é o programa de assistência, o problema são as fraudes. O problema é o pente fino. Porra, que putaria, velho. Suspendíamos o pagamento por razões de condicionalidade para que a criança voltasse a frequentar a escola. Porque é um direito da criança a frequentar a escola. E se você está dando um apoio para as famílias, para mantê-las na escola, é natural que o Estado observe as regras do programa. Porque o objetivo não é só distributivo. Tem uma série de coisas envolvidas, a questão de vacinação, né? As crianças todas numa escola estarem protegidas contra epidemias, né? Porque elas estão aglomeradas ali. São 30, 20, 25 crianças numa sala. Quanto tempo faz, será que o Haddad não entra numa sala de aula de escola pública pra falar uma bosta dessa? Quanto tempo será que faz, hein? Quanto tempo será, hein? Meu amigo. Uma professora numa sala, essa comunidade precisa ser protegida. As pessoas precisam frequentar a escola, precisam estar imunizadas. É todo um arranjo. E ao invés de você fortalecer o orçamento da educação pública, você fortalece o programa de distribuição de renda de bolsa. Você fortalece pé de meia licenciatura. Você não cria concurso. Olha o que está acontecendo, gente. Isso que é importante. Você não está criando concurso para professor. Você não está aumentando o investimento público sobre as universidades, sobre os IFs, sobre as organizações que o governo federal pode dar essa substância. Você está voucherizando a educação. Você está voucherizando a formação. Ao invés de garantir boas condições de formação, bons salários, garantir tudo isso, o que você faz? Você paga uma grana, você paga um dinheiro pro cara ficar na licenciatura. É tipo, por favor, não sai. Por favor, não saia. Aí você justifica o argumento de retirada do orçamento. Porque você vai ajudar individualmente cada um, ao invés de fortalecer o programa total. Né? Por quê? Porque é a lógica de austeridade, porque é a lógica de desvalorização da força de trabalho. Que envolve o SUS, que envolve assistência, que envolve educação, para manter bons prognósticos dos indicadores sociais. E você vê o quanto aumentou com o SUS a expectativa de vida do brasileiro. Quanto aumentou com a escola pública universal os anos de escolaridade dos brasileiros.
E aí o cara acha que colocar um programa de austeridade no curso para poder... E chegou a ameaçar os pisos constitucionais de educação e de saúde, o arcabouço fiscal, o programa criado por ele, pela equipe da Fazenda, colocou em risco a base do orçamento e que vai concretamente prejudicar a vida das pessoas. Não adianta ficar falando de SUS, de escola pública em abstrato. Porra, nada disso funciona com a luz do sol. Nada disso funciona via fotossíntese. Você precisa de dinheiro, de verba, de orçamento. E não tem. Não tem. Como é que o IDEB começou a reagir depois que foi lançado, que é o índice de qualidade da educação de cada escola, de cada sistema? Então nós temos que voltar a pensar sistemicamente. Quer dizer, nós não podemos abdicar do desejo de ter um Estado organizado, oferecendo serviços públicos cada vez melhores. A gente sabe que, para um país de renda média, oferecer serviços de qualidade de país desenvolvido não é fácil. É uma tarefa muito difícil. Tem muito país rico que não tem SUS. E nós temos o SUS. Fruto do quê? Da mobilização permanente, da organização popular. E não de uma canetada institucional. Todo o processo de construção do SUS não veio da noite para o dia. Não foi um dia que os congressistas acordaram, tô meio progressista hoje, acho que eu vou criar um sistema universal de saúde. Não foi assim. Só que hoje não existe nenhum horizonte de mobilização concreta e pujante para afirmar o próprio SUS. O que você tem? Ah, o SUS é lindo. Viva o SUS. SUS é incrível. SUS é incrível. SUS é muito foda. SUS é incrível. Mas precisa de dinheiro. Precisa de investimento. Não só de gente batendo palma, vestindo camiseta, usando bonezinho. Porra! Porque senão fica, mas não pode criticar, porque senão o Bolsonaro... Meu amigo, quem tá desmontando tudo isso foi Bolsonaro, foi Temer, e tá sendo agora o próximo, esse governo também. É a continuidade do projeto, é a continuidade da ponte para o futuro. Compramos a tese de que saúde pública tem que ser universal. Agora, é um desafio enorme você ir melhorando, você qualificando os serviços públicos e, ao mesmo tempo, você abrir espaço para o desenvolvimento econômico, com programas inovadores na área do crédito, na área dos próprios tributos, que desoneramos investimento, desoneramos exportação com a reforma tributária. Quando ela entrar em vigor, e ela já está pactuada, você vai ter um choque de produtividade na economia brasileira. Tenho muita confiança que isso vai acontecer. Entendeu? E com as oportunidades que se abriram para o Brasil, no campo da energia, no campo do biocombustível, no campo de materiais, minerais críticos, terras raras, nós temos condição de apresentar para o mundo um padrão de desenvolvimento muito interessante. Como fica, ministro, nesse terreno minado todo, as críticas que o senhor recebeu no ano passado de que, por exemplo, o BPC seria cortado, os programas sociais seriam bombardeados? Isso, a pessoa que está nos assistindo hoje, a nossa comunidade do ICL, a gente tem muita gente que depende de BPC ou que depende de algum programa de auxílio do governo. Isso, de fato, está sendo olhado, não está sendo olhado? As pessoas precisam se preocupar? Está sendo olhado no sentido que eu acabei de dizer. Quer dizer, você ter o foco do programa adequado, como é padrão dos nossos governos. Olhar assim, está chegando na pessoa certa, não está faltando para um. Maluco, é R$500 por mês, velho. É R$800 por mês. Os caras tão fazendo pente fino em programa. Quiseram fazer um pente fino num programa que paga 800 conto por mês, velho. Porra, que putaria, velho. É uma gestão do programa. Pô, a vida inteira... Gestão! A gente neoliberal. Nós temos que nos preocupar com a qualidade do gasto. Não é só com o gasto. Tá. A qualidade do gasto. Quer dizer, É um plano safra. Mano, joga dinheiro. BPC, pente fino. Vamos pesquisar a fraude, galera. O recurso chegar a quem precisa, né? É o maior BPC da história, o que nós estamos executando. O maior da história. Pode comparar com qualquer outro governo. BPC, Bolsa Família, são os maiores da história. Agora, felizmente nós podemos oferecer esses programas. Agora, não é bom geri-los bem?
até para que eles sejam sustentáveis no tempo. O senhor fala em fraudes, por exemplo, pessoas que estão recebendo que não deveriam receber. Ou porque houve algum... vamos lembrar, Leandro, que os cadastros desses programas foram todos desorganizados em 2022 com objetivos eleitorais. Isso no final da campanha, abriu-se a torneira ao longo de 2022, o desespero do governo anterior em se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando assassinatos, planejando golpe, planejando tudo que está sendo exposto à opinião pública. Você acha que alguém que planeja um assassinato vai zelar pelo dinheiro público diante de uma perspectiva de uma derrota eleitoral? Zelar dinheiro público. É isso que está em jogo. Zelar dinheiro público. Cara, vamos lá, né? Vou fazer aqui, ó. Presta atenção no seguinte. O governo Bolsonaro liberou verba, assim, do esgoto, do rabo, para poder gerar dinheiro e ganhar amplitude popular e tentar se reeleger. Foi isso que de fato aconteceu, né? Vamos e convenhamos. Foi isso que de fato aconteceu. O resultado disso foi uma vitória do Lula no segundo turno, né? Depois do primeiro, blá, 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 em que o Lula ganhou com 51% dos votos. 51% dos votos. Tá entendendo? Então, e esse programa que foi utilizado dessa maneira demagógica, mentirosa, filha da puta pelo governo Bolsonaro para poder tentar comprar voto, quase perdeu. Quase ganhou. Contrário, quase ganhou. O Lula quase perdeu. Quase ganhou. O programa do Bolsonaro quase ganhou. Depois de pandemia, depois de corte, depois de passar boiada, depois da galera na fila do osso, quase ganhou. Isso deveria servir de lição para o novo governo para entender que, ó, a gente precisa construir bases mais sólidas, mais organizadas, mais politizadas para poder impedir que esse refluxo aconteça. Porque aí a questão é essa. O governo de esquerda, o governo progressista, ele não tem o mesmo espaço de orçamento, o mesmo espaço de liberdade para poder lidar com... para poder fazer corte, para poder fazer isso. Ele não tem o mesmo espaço, né? Como o próprio Haddad falou, né? Ah, mas é uma leniência agora que ninguém não sei o quê. Então, ao invés de você estrategicamente pensar isso, o que você faz? Você amplia o programa de corte. Amplia o programa de destruição do orçamento. Aí espera que o povo olhe e fale legal. Legal. Bacana. Não vai dar nada. Mano, é simplesmente a arte da guerra vezes -1. Então foi, assim, se perdeu o controle e tá lá o nosso querido Wellington tentando botar ordem, com muita dificuldade, porque a desorganização foi grande. Mas se você pegar o BPC do ano passado, é o maior da história. Se você pegar o Bolsa Família do ano passado, é o maior da história. Então, qual é a... Que, na verdade, não é um bom sinal. Para pensar nisso. Ter o maior Bolsa Família ou o maior BPC da história não é um bom sinal. Significa que mais pessoas estão dependendo desse recurso. Que a instabilidade é maior. Porra. Denúncia de alguém que tem direito e perdeu o que você conhece. Não tem uma denúncia de alguém que tem o direito e não está recebendo. Até porque se isso acontecer, nós vamos corrigir imediatamente. Se porventura, né, acontecer, como já aconteceu, né, tanto de uma pessoa que não devia receber que está recebendo, como pode acontecer de uma pessoa que não está recebendo ainda, ter que ser incluída no programa. Nós temos que zelar nas duas pontas para o programa ter saúde. Porque um belo dia, sabe o que vai acontecer? Se você não zelar por esses programas, vem um cara com um populismo irresponsável e começa a cortar de todo mundo. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Aí vai falar, tá vendo? Tem gente... Tudo é populismo, ele é técnico, graças a Deus. Então agora é a hora de prejudicar as pessoas. A boa gestão é a garantia da sustentabilidade do programa. Isso não tem nada a ver com corte, isso tem a ver com racionalidade. Claro, com é técnico. Responsabilidade de garantir que isso vai ter vida longa. Técnica, gente, isso é técnica. Não vai acabar num governo, que isso vai virar uma política de Estado, que ninguém vai depois relar a mão para tirar um direito social garantido por lei. Não, ninguém vai não, confia. E até pegando, né, todo esse gancho, você falou bastante do crescimento sustentável, eu ainda vejo que a gente tem uma dependência muito grande do investimento privado. A gente viu no passado que a gente teve problemas, né, para conseguir que esse investimento privado ele acontecesse, porque no final, se a gente pegar a desoneração ou os custos de energia acabaram virando lucro para a empresa e não um investimento que tivesse um impacto econômico, de fato. E aí eu vejo que a gente está entrando de novo nessa dependência do investimento privado. E agora a gente está num cenário mais desafiador, com uma Selic alta, que acaba fazendo com que a expectativa de lucro para aquele empresário, para aquele, enfim, para o detentor ali consiga almejar uma expectativa de lucro maior que a Selic para ele colocar o dinheiro na produção. Ou até mesmo, se a gente for pensar, o custo de crédito vai ficar mais caro, o ambiente mesmo macroeconômico fica um pouco mais desafiador para o investimento privado. Como que a gente pode trabalhar com a diminuição dessa dependência ou até estímulo dessa demanda? Porque com a Selic mais alta, até os agentes começam a pensar, bom, a demanda vai cair, o custo de crédito vai ficar mais caro, eu vou precisar de um lucro mais alto. Como que a gente trabalha? Porque o lance é esse, né, gente? Se a taxa Selic cresce, que é a base por onde sai boa parte dos rendimentos dos títulos da renda fixa, dos CDBs, né, dos certificados de depósito bancário, para o capital privado, não vale a pena ele jogar dinheiro na produção, não vale a pena ele jogar dinheiro na indústria, não vale a pena ele abrir uma empresa, vale a pena o quê? Vale a pena ele jogar o dinheiro na bolsa, no título da renda fixa, que vai render milhões de reais, muito mais, e ele, foda-se, né, porque é isso que ele tá preocupado com o lucro, não tá preocupado em gerar produção, não sei o quê. Esse ambiente para favorecer esse investimento ou não, né? Reduzir a dependência. Então, é aprovando a quantidade de leis que nós estamos aprovando. Nós aprovamos 32 leis estruturais nos últimos 2 anos. Temos outras que é uma lei 20 estrutural? Em tramitação, metade em tramitação, metade a ser encaminhada esse ano. O que é uma lei estrutural? Uma agenda já pactuada, tanto com o presidente Hugo Mota quanto com o presidente Alcolumbre. Fiz questão de pessoalmente apresentar a agenda econômica. Nós podemos... Ou seja, Congresso e governo federal, aqui, ó, juntinhos no programa neoliberal. Ter nos próximos dias uma coisa inédita no Brasil, que é o consignado privado. Veja você, Leandro, um trabalhador seletista que trabalha numa grande empresa, que tem convênio com um banco, ele consegue fazer o consignado da folha de pagamento. É uma minoria. Pega o conjunto de empregados domésticos, por exemplo. Você acha que alguém vai com 2 funcionários em casa, uma funcionária em casa, vai fazer um convênio com o banco para fazer um consignado daquele trabalhador? Não vai ter. O que nós estamos fazendo? O consignado vai no e-social. Quer dizer, não importa onde a pessoa esteja empregada, você vai fazer o desconto do empréstimo dela a um juro muito menor, a menos da metade do que se paga hoje. Ó, vou fazer no Paint aí pra galera poder entender, né? Vamos lá, então. Vamos abrir o Paint. Vamos abrir aqui. E mostrar como é que funciona Selic. Né? Vamos lá. Ó, é assim. Existe um título, o que acontece? O governo pega dinheiro emprestado, tá? O governo pega dinheiro emprestado, você pode emprestar esse dinheiro e aí o governo vai fazer o que ele bem entender com esse dinheiro emprestado, certo? E aí ele vai te pagar. Então, como que você empresta dinheiro para que ele te pague? Você vai lá e o credor, ele compra um CDB, que é um certificado de depósito bancário, tá? Então, toda pessoa que entra num banco, que entra numa financiadora, etc, pode comprar um CDB.
pode comprar um CDB. E aí o que acontece? Quando o cara compra esse CDB, ele vai lá e vai emprestar R$1.000 pro governo, né? Aí depende, tem várias condições, tem vários tipos de CDB, e aí ele vai emprestar R$1.000. Aí tem CDB, certificados, que você pode sacar daqui 1 ano. Então tem um tempo de carência de 1 ano, você vai demorar 1 ano para sacar. E aí nesse período de 1 ano, o que vai acontecer é que esse dinheiro, em 1 ano, esse dinheiro rende X valor, que eu não sei qual é, né? Só para exemplificar, para no final, você que emprestou dinheiro para o governo sacar 1.100, por exemplo. Tá? Beleza. O que acontece é o seguinte, como você calcula o quanto vai gerar esse rendimento? A maior parte dos títulos de CDB são calculados a partir da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. Taxa básica de juros. Então é esse dinheiro que vai, é essa taxa que vai controlar o volume de endividamento, o volume de disponibilidade de crédito, né? Então o que é essa taxa básica? Ela vai ser o número que vai guiar empréstimo, crédito, etc, etc. Então quanto mais a taxa Selic sobe, presta atenção, quanto mais a taxa Selic sobe, significa que você tem um aumento dos juros. Aumento desse valor que vai ser pago futuramente. Futuramente, tá? E aí o que acontece? Você pega e tem um CDB, por exemplo, pré-fixado com uma carência de, sei lá, 10 anos e que vai render um outro número, que é o CDI. Ele vai render uma porcentagem do CDI. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. E geralmente o CDI é a taxa Selic. É mais ou menos equivalente à taxa Selic. Quase sempre. Quase sempre é o equivalente à taxa Selic. Aí, pré-fixado significa o quê? Significa que esse título ele vai ser pago com juros definidos no momento da aquisição do título da dívida pública. Ou seja, se a taxa Selic mudar daqui a 10 anos, daqui no ano seguinte, então está em 14, aí caiu para 13, você vai ganhar os juros sobre 14. Se ele render 100% do CDI, você vai ganhar 14%. Se aumentar, você também ganha 14%. Então ele fica pré-fixado. E você tem uma outra categoria, que é a categoria de pós-fixado, né? E aí você tem a mudança da taxa de acordo com as condições, enfim, né? Se mudar a taxa, muda também o quanto você vai render. E aí o que acontece é o seguinte, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro emprestado para o governo sob a forma de título da dívida pública, isso significa o quê? Significa que você consegue sacar mais futuramente com um rendimento maior sob o CDI. Então, se eu emprestar dinheiro, eu quero emprestar dinheiro e sacar daqui a 3 meses, sacar daqui a um tempo, o seu CDI, você vai pagar um percentual mais baixo. Mas se eu comprar um título, né, cujo tempo de carência vai ser 10 anos, vamos fazer uma consulta rápida aqui, vamos ver aqui um título qualquer, vamos ver. Um CDB, CDB da XP Investimentos. Vamos ver. O que acontece é o seguinte, se você tem um título, né, de carência que vai ser bem estendido, né, então você vai sacar lá na frente, né? Deixa eu ver aqui, CDB, carência, 10 anos, CDI. Vamos ver quanto que paga. Se tem alguma coisa, né? Eu vou usar aqui um número fictício, não quero ver bate-papo do BTG Pactual. Ó, o que acontece é o seguinte, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro num título da dívida pública, mais ele vai te pagar um percentual. Então, 100% do CDI significa que ele vai render a taxa básica de juros. Com algumas variações, mas mais ou menos aí. Quando você deixa o bagulho por muito tempo, tipo 10 anos, 15 anos,
ele vai render 150% do CDI. Ele vai render 200% do CDI. Ele vai render 250% do CDI. Ou seja, a máquina de fazer dinheiro a longo prazo. Agiotagem. É isso. Isso aqui é agiotagem. Aí o que acontece é que, além, então, desse recurso que você vai receber... Então, significa que ele vai render mais que 14%? Sim. Exatamente. 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 Aí, o que acontece aqui é o seguinte. Quanto mais tempo seu dinheiro fica, seu capital, né? Melhor, seu capital fica investido num CDB, menos imposto ele paga. Não é legal? Então aqui o que acontece? Se você tem, por exemplo, um CDB que você só vai pagar daqui a 720 dias, então você só vai poder sacar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, 720 dias mais ou menos, né? Você vai pagar a alíquota, 720 dias, você vai pagar a alíquota de 15% de imposto. Se você ficar até 180 dias, que é um investimento de mais curto prazo, você vai pagar 22,5%. Ou seja, isso aqui é benéfico pra caralho para os grandes detentores de capital, porque isso vai garantir que haja um investimento, que haja um retorno cada vez maior. E aí o cara, beleza, né? Aí o cara olha pra essa porra e fala, não, beleza, eu vejo isso aqui do CDB e tal. Aí ele vai fazer uma conta. Diminuir aqui para aumentar o visu. Ele vai fazer uma conta, né? Ele vai aqui fazer uma conta. Bom, se eu pegar e investir R$1 milhão, se eu pegar e investir R$1 milhão numa indústria, eu vou ter que pagar um monte de imposto, vou ter que pagar funcionário, vou ter que pagar vou ter que pagar insumo, vou ter que pagar, enfim, né? Custo. Beleza. Aí o grande empresário, né? O industrial, o capitalista, ele vai olhar e falar, bom, beleza. Então, para eu ter retorno desse investimento, eu vou precisar, correndo o risco de quebrar, vou precisar investir aí por 20 anos. Que seja. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que não compensa financeiramente. O cara, como um bom capitalista, né? Eu acho que nenhum liberal vai discordar disso, quer lucrar. Ele quer lucrar. Aí, ele olha para o outro lado e fala, bom, vou investir aqui num CDB, que é um título tranquilo, que é um título seguro, garantido pelo governo. É título conservador isso aqui. Conservador. Ele vai fazer o quê? Isso aqui é dinheiro no cofrinho. É dinheiro no cofrinho. Que vai render. Fazer a simulação para a gente entender como é que isso funciona. Vamos usar a calculadora de investimento da Valor Econômico. Aí aqui, beleza. Você tem aqui uma calculadora de investimento. Aí vamos supor que eu jogue R$1 milhão lá. R$1 milhão. O que para esses caras não é muito dinheiro, né? Vamos supor que essa aplicação só possa ser sacada em 2 anos. Em 2 anos. O juro nominal do Tesouro é 14%. Viu? Isso que eu não estou fazendo aporte mensal. O cara não está colocando dinheiro. Ele não está colocando dinheiro todo mês. Não tá. Quanto que ele conseguiu render no Tesouro pré-fixado, naquele esquema que eu expliquei para vocês? Dos juros anteposto, né? Dos juros fixado anteriormente. R$250 mil. Ele aumentou o patrimônio dele em 25% sem fazer bosta nenhuma. E aí o problema é que esse dinheiro que está entrando como título da dívida pública, que o governo deveria usar para poder investir em alguma coisa, para poder investir em transporte, investir no SUS, não sei o quê, está sendo usado para quê? Para pagar plano safra, para pagar contrato de concessão privada, que é inclusive o mesmo dinheiro que está circulando dos caras que compram essa porra. E, é claro, né? Isso aqui é exponencial.
Só que é exponencial. Quanto mais você aumenta o título da dívida, mais você resgata. Olha isso aqui. Se o cara investir 100 milhões num título da renda fixa, 100 milhões, em 2 anos, o cara vai conseguir um ganho líquido no tesouro pré-fixado de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Só que agora você faz essa cadeia aqui permanentemente. A taxa de juros está em 15, melhor ainda. 26,8 milhões. Com taxa de juros em 15, 26,8. Aí, o que ele vai falar? Ele vai falar, e o discurso é esse, todo mundo pode investir em tesouro direto. Vamos fazer aí. Quanto que vai render R$1.000, né? Nessa mesma aplicação. Em 2 anos, isso vai dar R$268 de rendimento. Se você pegar e calcular 268 dividido por 24, porque são 24 meses, é como se você tivesse ganhado R$11 por mês. R$11 por mês. Ou seja, só que tem uma diferença. Porque esses R$1.000 que você aplicou em um investimento, em uma vez, vão fazer diferença para você. Vamos colocar então aportes mensais. Vamos supor que você tenha R$1.000 para aportar todo mês. R$1.000. Que não é muito comum isso aqui, né? Você ter o aporte e o investimento inicial nessa linha. Você vai ter R$2.935. Tributação? Perfeito. Vamos ver a tributação. Vamos calcular. Lembra que a gente viu, né? Que o cálculo tributário, se você deixar mais de 720 dias, que a gente viu lá no gráfico anterior, é 15%. Vamos ver então. 26,8 milhões vezes 0,15, né? Imposto de renda. Dá R$4 milhões. 4 milhões menos 26.800. O cara embolsou 22,780 milhões de reais. Entendeu como é que faz essa conta aqui? Então, quando você olha para a Selic, você tem que olhar para a Selic. Está 13 ao ano, esse trabalhador está pagando 5 ao mês. Se fosse um banco tradicional, digamos assim. Não, hoje ele está pagando 5,5 ao mês. Isso não tem um risco de endividar a população no longo prazo? Ela está endividada. Então com risco de foda-se. inadimplência hoje. Por causa desse juro Porque que está ela está pagando pagando. hoje. Quem é que consegue pagar um empréstimo 5,5% ao mês? Agora, quando você faz uma garantia, que é o consignado privado, e dá ao trabalhador seletista a mesma direito que um aposentado ou que um servidor público tem, esse juro cai à metade. Quando cai à metade... Ao invés de você combater a Selic, você vai criar um consignado privado para poder equivaler o percentual de juros que você vai pagar com um pensionista e um aposentado. Ele vai trocar o empréstimo dele de 5,5. Nós vamos dar 90 dias. Os 90 dias iniciais desse programa é para a pessoa trocar o empréstimo dele de 5,5 por um de 2,5. Vai pegar um dinheiro barato para pagar um dinheiro caro. Para pagar o dinheiro caro. Então nós vamos dar 90 dias para migrar essa população, que agora tem uma garantia para não pagar o juro que ela está pagando hoje. Entendi. Então, independentemente da Selic, você vai estar fazendo uma coisa para o bem da família brasileira. Pelo amor de Deus. Às vezes o trabalhador nem sabe quanto está pagando de juro. Ele toma um empréstimo que ele precisa, ele verifica se a parcela do empréstimo cabe no bolso dele e ele não faz a conta do juro que ele está pagando. E agora, nós estamos, em razão disso, nós vamos oferecer para os trabalhadores brasileiros uma coisa inédita, que pode alavancar o PIB, mas mais do que alavancar o PIB, eu estou falando de uma questão estrutural. Eu não estou falando da Selic, que momentaneamente está alta para combater um surto que ninguém deseja de um descontrole inflacionário. Ok, faz parte do jogo você usar a taxa de juros para controlar a inflação e fazer o trabalho fiscal necessário para acomodar as coisas. Mas tirando isso, nós estamos fazendo uma coisa estrutural para o futuro do Brasil. Como foi o consignado da Folha dos aposentados e dos servidores públicos?
Hoje ninguém lembra mais, mas foi o governo Lula que fez. Hoje, faz 20 anos. Mas é o mesmo presidente que está aqui, agora preocupado com um público que não teve acesso a dinheiro mais barato e continua pagando taxas exorbitantes de juros. Estamos completando um ciclo que começou no governo dele. Então, a gente tem que olhar para a floresta do que está sendo feito. Nossa. E, Leandro, não tem... você não vai ouvir uma frase minha em 2 anos de ministério dizendo está tudo resolvido, está fácil, tá... Eu não falo isso porque eu sei dos desafios. Eu circulei vários países essa semana, eu ouvi muitos investidores sobre a economia brasileira, eu recebo muitos investidores aqui nesse gabinete às sextas-feiras. Sexta-feira eu recebo trabalhadores e empresários aqui para entender o que está acontecendo com Eu recebo empresários e empresários, investidores e investidores. cada setor e poder ajudar. Que isso, Dando o melhor da minha equipe, de mim, para ajudar. E eu digo para você, O cara tá toda semana no BTG Pactual. Vocês já viram ele chamar reunião com algum sindicato? Com alguma com alguma categoria de trabalhadores? Já viram? Não viu, né? Então tá bom. sem menosprezar os desafios que a economia brasileira está vivendo, nós estamos saindo de 10 anos, né, em que as coisas estavam muito mal organizadas e estamos tentando colocar ordem e fazendo reformas criativas em relação a crédito, tributo, seguro, previdência, para dar condições de desenvolvimento para a economia brasileira. Perfeito. Ministro, a gente tem mais 2 perguntas, a entrevista está acabando. Vou pedir para o pessoal segurar aí no estúdio, a entrevista uma pergunta sobre isso. Ministro, eu quero só ler uma frase que o presidente Lula falou, depois dar um pequeno contexto e fazer uma pergunta para o senhor. O presidente Lula disse o seguinte: se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém e muito menos para mim. Essa frase me parece que o Lula abre uma possibilidade, eventualmente, uma decisão pessoal dele de não ser candidato em 2026. Essa semana o senhor estava fora do país, vazou pela imprensa um encontro que teve com outros ministros e o presidente Lula, que o senhor, a sua pasta seria culpada pelas crises do governo. Eu apurei essa informação com pessoas que estavam num jantar com o presidente Lula. O presidente Lula disse que não foi isso que foi dito na reunião, não era esse o tom, reforçou a confiança no seu trabalho. Então eu queria colocar essas 2 questões. Esse campo minado parte do jogo de 2026? O senhor acredita que, por exemplo, o bombardeamento público que o senhor vem sofrendo de vários lugares e de vários lados tem a ver eventualmente com 2026, caso o presidente Lula não concorra, já eliminar a possibilidade de o senhor ser o candidato à presidência da República em 26? Esse é o cenário colocado? Não, primeiro assim, eu acredito assim, que o presidente Lula vai chegar muito competitivo em 2026. Não, tá viciado, tá chapado de gráfico, tá chapado de Excel. Chapado de Excel. Tá alucinado de tabela. Alucinado. É o nome de longe o mais forte do nosso campo e tem todas as condições de concorrer. E eu vejo ele gozar de plena saúde. Eu despacho com o Lula toda semana. E teve o episódio da queda, o acidente que todo mundo acompanhou. Ninguém nem falou disso. Com toda a transparência. A cirurgia também. Ninguém escondeu nada de ninguém, ficou tudo às claras. E com a mesma transparência, os médicos disseram: o presidente está apto a governar o país, não há nada que impeça o presidente Lula de continuar essa bela jornada, né, de um projeto que emancipa pessoas, que dá oportunidade para as pessoas. Então, eu acredito que o presidente Lula vai chegar muito competitivo em 2026. No eventual plano B, o senhor é o primeiro da fila, ministro. É natural que o senhor vire alvo para já neutralizar a sua chance. Não faz sentido isso? Eu já disse que eu não tenho nenhuma pretensão em 2026 de concorrer a nenhum cargo, não é de presidente. O senhor está na fila, ministro, não tem jeito, nem que o senhor não queira. Você que está me colocando na fila. Eu já declarei isso, já falei com o presidente sobre esse assunto, falei: eu não sou candidato em 2026, eu fui em 2022, entendo que São Paulo foi muito importante para a vitória do presidente Lula, até porque nós conseguimos congregar de Boulos a Alckmin. Deu no que deu, né? Passando por Márcio França, Marina, uma série de lideranças paulistas
que estavam no palanque do presidente Lula no primeiro turno. Então, eu penso que São Paulo foi uma experiência muito rica que eu vivi. Eu vivi também a experiência de 2018, quando ninguém queria ser candidato. Lula preso. Com Lula preso. E eu falei, olha, presidente, penso que tem pessoas mais bem colocadas do que eu, mas na falta, eu estou aqui para não dizer não. Porque eu entendia que alguém tinha que representar o legado do presidente Lula nas eleições para defender os seus governos e mostrar. O que importa é o legado e a defesa do governo, e não o projeto. Mostrar para a sociedade o que estava acontecendo, que você, melhor do que ninguém, sabe porque você cobriu aquela farsa toda que aconteceu. Então aquilo ficou gritante depois que vazaram todas aquelas mensagens de que havia uma orquestração para chegar em pessoas que tinham liderança política em desacordo com o status quo, com o sistema, com sei lá quem. Aquilo foi desbaratado, aquilo foi esclarecido, e eu penso que nós estamos num novo momento, inclusive com a denúncia que foi feita essa semana contra os golpistas de 22 que tentaram permanecer no poder, arrebentando com as contas públicas e com as instituições, comprometendo até as Forças Armadas brasileiras. Comprometendo as Forças Armadas brasileiras, como se as Forças Armadas não tivessem o desejo molhado de assumir esse poder, né? Tá bom, então. Uma coisa escandalosa. Então eu não estou me colocando, e já falei para o presidente Lula que eu não tenho até arrepia. Intenção de ser candidato o ano que vem. Estou ajudando. Agora, eu não quero crer que na minha ausência alguém tenha feito a crítica a mim numa reunião para o presidente Lula. Não seria razoável imaginar um colega de ministério aproveitar a minha ausência para fazer, ainda mais falar de PIX, que foi... Se essa for a crítica que as pessoas vão fazer à Fazenda, eu tô bem na foto, né? Quer dizer, uma tá fake bem. news de um Não, pegou bem. Pegou bem. moleque que por acaso é deputado. Cara, essa presunção, velho. Esse lugarzinho, essa forma de ver a situação é o que vai ser a tampa do caixão, velho. É o que vai ser o prego do caixão. Ah, é uma fake news, não tem que ser levada a sério. Então tá bom, então olha pra pesquisa de popularidade. Olha como isso engajou, olha como isso foi crítico. Ah, mano. Abalar um governo, eu não quero crer que isso seja objeto a sério de um ministro de Estado. Então, não quer crer, né? O que não significa que não seja, né? Mas às vezes a vida, Fernando Haddad, a vida não é um morango. Às vezes o que você quer não é o que vai estar disposto a fazer. Às vezes a vida não é uma maravilha. na minha opinião, a versão oficial é a verdadeira. Eu penso que alguém aproveitou ali para fazer uma maldade. Claro que a versão oficial é vazamento de informação falsa de dentro, vem de fora. Como eu não participo desse tipo de coisa, eu sou muito frontal nas minhas colocações. Eu sou muito frontal. As pessoas sabem o que eu penso, o que eu falo para o presidente Lula, o que eu falo no Jornal Nacional, o que eu falo no ICL. É a mesma coisa, eu não tenho dois discursos. Né? A minha avaliação dos problemas e das oportunidades que estão colocadas é a mesma sempre. E por isso que eu não tenho problema com ninguém, porque as pessoas sabem o que eu penso. Então, as pessoas podem discordar do que eu penso. Mas ninguém vai poder dizer, eu não sabia que o Haddad pensava assim. Eu sou muito direto nas minhas coisas, nem consigo ser diferente. Realmente. Eu sou... Muitos imaginam que isso seja um defeito de uma pessoa que está na vida pública. Eu penso que é uma qualidade. Diz logo o que você pensa, o que você quer, e deixa a população julgar o caminho. Eu também não acredito em derrota política. Você pode ter uma derrota eleitoral, mas derrota política você só vai ter se você desmerecer os teus ideais, os teus valores, os teus princípios. Aí você tem uma derrota política. Mas se você está defendendo o que você acredita, não tem como ser derrotado politicamente, tem como ser derrotado eleitoralmente, porque alguém tem que ganhar. Né? Alguém tem que ganhar a eleição. Cara, essa frase, para mim, ela é o fechamento. É a síntese. Essa é a questão. Essa frase é a frase que define, de uma vez por todas,
que não há uma derrota política por parte do Haddad nem do governo com essas políticas. O que no máximo vai representar uma derrota eleitoral, mas derrota política não. Porque ele está defendendo e aplicando o programa que ele acredita. Então eu não me preocupo com isso, Leandro. Eu sou uma pessoa que estou há 25 anos aqui. Comecei na gestão da Marta em 2001 e estou servindo a um projeto que eu acredito, né? Então, as pessoas sabem que a minha disponibilidade é grande para tentar melhorar as coisas no Brasil, entendeu? E essa disponibilidade não é pessoal, é para um projeto coletivo, né? Por fim, só para a gente finalizar, você chegou a comentar aqui que tem ali as suas reuniões com os trabalhadores, com investidores. Eu, até pelo meu campo de atuação, acabo acompanhando a agenda e vejo que tem bastantes reuniões aí com o mercado, até talvez uma tentativa dessa aproximação. E, às vezes, acaba dando a sensação, para quem vê de fora, que você está ali se reunindo mais com o mercado financeiro, deixando de lado, por exemplo, produtores, pequenos produtores ou trabalhadores mesmo, né? Outros setores da nossa economia que também são importantes. E aí queria perguntar, né, justamente para você em relação a isso, como equilibrar esse diálogo para garantir que essa lógica do mercado não capture a agenda, que tenha esse diálogo e até seu recado para quem tem essa sensação? Então, você sabe que circulou essa notícia por Brasília, né? E eu mandei fazer um inventário de todas as audiências que eu tive aqui. Porque aqui é que eu recebo mais, porque as pessoas estão aqui em São Paulo, né? Estamos em São Paulo nesse momento. Então eu consigo atender mais gente. E como eu não tenho que me deslocar para Planalto e tal, eu fico com o tempo disponível para atender. E eu pedi para verificar quantas vezes eu atendi o mercado financeiro. Qual é o percentual de reuniões que eu fiz com o mercado financeiro? Deu 19%. 81% eu atendi o setor produtivo, de alguma forma, trabalhadores, empresários, Qual setor setor? produtivo. Qual setor? Qual setor? Nunca vi nada disso. Só se ele estiver colocando o empresário como parte do setor produtivo. Aí vai, né? 19% eu tenho que atender mesmo o sistema financeiro. Porque como é que eu vou fazer o consignado privado se eu não atender o sistema financeiro? Como é que eu vou fazer o desenrola se eu não atender o sistema financeiro? Como é que eu vou fazer o plano safra se eu não entender o sistema financeiro? Então imaginar que o ministro da Fazenda pode não atender o mercado financeiro, é de uma ingenuidade absurda. Agora, proporcionalmente, eu até achei que fosse mais de 19, mas é 19. Isso foi minha assessoria. Eu achei que fosse mais. Fez. E eu entreguei, inclusive, para as pessoas que eu imaginava que pudessem ter uma outra opinião a respeito. Agora, eu não tenho problema, eu tenho um posicionamento político ideológico conhecido. Eu tenho um livro publicado, eu tenho militância política, eu sou professor universitário, as pessoas sabem o que eu penso. E eu nunca escondi o que eu penso. Agora, eu entendo que nós sim dependemos do setor produtivo pujante no Brasil para nos desenvolver. Eu me lembro que quando nós fizemos a lei das parcerias público-privadas, eu e o Marcos Pinto, ainda na gestão do Guido, no planejamento em 2003, as pessoas, um cara de esquerda está fazendo parceria público-privada. É isso mesmo. Hoje, quem é que questiona a necessidade dessa lei para alavancar investimento privado? Ninguém. Quando eu tenho a alegria de ser o Admitiu, né? Finalmente. Finalmente! ministro que mais expandiu a universidade pública na história do Brasil. Mas eu sou o mesmo que fez o ProUni. E eu não tenho nenhum problema de ter feito o ProUni. Neoliberal. Tem gente que acha que o ProUni é de direita, e o ProUni não é de direita. O ProUni permitiu que 4 milhões de brasileiros pudessem frequentar uma faculdade. Mas é privada. Bom, mas eles deviam aquilo. Eles não pagavam impostos e deviam aquilo para a sociedade brasileira. Eu cobrei em bolsa. Qual é o problema? Gênio. Brilhante. Gênio. Cobrei em bolsa. Cobrou em bolsa e em financiamento. Aí endividou todo mundo, abateu os impostos dos grandes conglomerados, eles cresceram, monopolizaram ainda mais. Hoje em dia você tem uma massa de desempregados que está totalmente endividada por esse tipo de política, não tem investimento no setor produtivo para poder absorver essa mão de obra supostamente especializada, porque os cursos são todos precários, professores recebem mal, material é um lixo, as salas são lotadas, a estrutura não é boa e, ufa, ainda bem que o Fê estava lá, né? Ainda bem.
e são 4 milhões de pessoas. Eu e minha companheira Anistela, que desenhamos esse programa, entendeu? E o Tarso Genro era o ministro da Educação à época, quando nós entregamos a ele, que abraçou a causa, e sem a liderança do Tarso, seria muito difícil aprovar aquele projeto. Mas são projetos que são uma visão moderna da sociedade. Imaginar que nós vamos prescindir do setor privado para nos desenvolver é um equívoco. Nós precisamos de mais investimento privado no Brasil. Nossa. Eu já visitei quantos países para apresentar ao Brasil. Singapura, Coreia do Sul. Eu quero mais investimento privado. Isso não Arábia Saudita. disputar com o Estado. O Estado tem o seu papel. Pelo amor de Tem Deus, uma bibliografia enorme disponível sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Esse ambiente de golpe de Estado que a gente viu essa semana, com a denúncia, atrapalha os investidores lá fora? Eles ficam desconfiados do Brasil? Ao contrário. Quando você demonstra que as instituições, que elas são firmes, robustas, que elas respondem, você melhora a percepção. Porque vamos combinar que a democracia não está muito em voga no mundo, né? Claro. Nós estamos vivendo riscos democráticos. Quando você demonstra que o teu país não apenas é democrático, republicano, mas ele tem força para combater quem quer desmanchar esse arranjo de liberdade para todos, quer dizer, a minha vontade tem que prevalecer sobre a do outro, como quis o Bolsonaro e a quadrilha em torno dele, quer dizer, eles queriam impor a vontade deles pela força, e aí as instituições falam, não, quem tentou isso vai ter que pagar pelo que fez. Isso é uma prova de força, sobretudo num mundo tão instável, em que você, mesmo em democracias avançadas, você tem o extremismo ganhando cada vez mais espaço em países que você jamais julgaria que fosse flertar com a extrema-direita, como acontece hoje. E você vê aqui, infelizmente, às vezes, parte da imprensa flertando com a extrema-direita. Como se não é bem assim. É bem assim. Está na cara de todo mundo que é bem assim. E você não pode sentir insegurança pelo que você pensa, pelo que você defende. Quer dizer, chegar a esse ponto é uma coisa muito séria. Bom, pelo menos ele está sendo sincero nessa, né? Não dá para ser desonesto com relação ao que você pensa. E nós afastamos esse risco exemplarmente. Então o Brasil hoje, desse ponto de vista, é um alento. O presidente Lula é procurado pelos grandes líderes do mundo. Eu presenciei ao longo do ano passado, na presidência da trilha financeira do G20, eu presenciei a quantidade de conselhos pedidos ao presidente Lula. Por outros chefes de Estado. Por outros chefes de Estado, para tentar encontrar caminhos de solução de conflitos, de controvérsias, de atritos entre países. Ele é uma voz ouvida. E a gente precisa valorizar esse ativo que nós temos. Nós temos um presidente que passa a mão no telefone e fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser, sobre temas relevantes para o Brasil e para o mundo. E legal. Então isso não é pouca coisa. Amanhã... E o Kiko, né? Pode ter uma pessoa ali que não tem diálogo, não tem abertura para conversar. Você vê mesmo o caso do Trump, né? Não tem diálogo, não tem abertura, e aí o cara tá tentando tensionar no poder para poder governar por decreto, e o povo lá sem saber o que fazer. Porque ele tem respaldo. Esse papo de diálogo, conversar, que papinho mole do sobre caralho. O interesse nacional e o interesse internacional, porque muitas vezes os assuntos transcendem a questão nacional, mas são muito relevantes para que o mundo encontre um caminho. Então nós precisamos voltar a valorizar esse tipo de coisa, porque nós já estamos numa década longa, em que estão sabotando instituições que levaram alguns séculos para se desenvolver, né? Ministro, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final. Obrigado Graças pelo seu a Deus, tempo. acabou. Débora, obrigado. Obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado. Voltamos para o Estúdio Vivi. Um beijo para a nossa comunidade e um ótimo final de semana. Um abraço para Leandro Demore, Débora Maiana, não sei como é que fala. Um abraço, Débora. Um abraço para você que acompanhou esta atrocidade, esta declaração de neoliberalismo aberta. Um abraço para você. Nossa, um abraço para você.